vou mudar de assunto. A Françoise Almeida, ela tem uma reportagem, traz aí a votação do orçamento secreto do Supremo, afeta a negociação sobre PEC. Líderes da Câmara teriam colocado obstáculos para votar a proposta. Vamos ver. Em mais um capítulo da novela Orçamento Secreto, desta vez o protagonista é a PEC que pretende retirar o Bolsa Família do teto de gastos. Em outras palavras, o chamado Orçamento Secreto no STF estaria prejudicando as negociações para o avanço da PEC. Há rumores de que líderes na Câmara estariam colocando obstáculos para votar a proposta, bem como a indefinição a respeito de qual caminho o Supremo adotará em relação à discussão da constitucionalidade do pagamento das emendas. O texto prevê que o programa social ficará fora da regra fiscal 2 anos. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, foi categórico em dizer que considera ativismo político e que espera bom senso do STF. O Supremo vai e põe na pauta o julgamento antes da votação da PEC. Puro ativismo político. Precisa acabar no Brasil essa história do Supremo querer mandar em tudo. Olha, eu espero bom senso, né? Já o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, decidiu, por hora, não marcar a votação do colegiado. Bom, mas já votou. Zezinho, a sua opinião a respeito, Zezinho? 2, você falou 1 ano, ficar em 2, não 4, fala aí. Não, eu vou para o orçamento secreto daqui a pouco. Realmente, hoje, na comissão, foi votado já 145 bi. 145 bi foi votado hoje na comissão de orçamento, agora vai para o plenário. Eu acredito que passa 2 anos, já diminuiu de 198 para 145, mas que, na verdade, o que é a farra aí da gastança, né? Aquilo que Buiú defende, né? Buiú, ele não quer saber, ele quer economia ver depois, ele quer que o Brasil quebre, que o Brasil, ele disse o seguinte, a piedade dele, ele não está preocupado o rombo que isso vai causar, mas ele, como ele gosta de jogar para a galera, jogar para a plateia, e as pessoas já não levam ele muito a sério, porque virou stand-up comedy, mas esse é o Buiú. Mas vamos lá. Eu vejo o seguinte, está na mão do Supremo, amanhã bota o orçamento secreto, o Supremo não era para interferir, o Supremo interfere porque há um Congresso que não enfrenta as pautas que tem que ser enfrentada, não joga para debaixo do tapete. Eu sei que, da maneira que está aí, qualquer presidente vai ficar refém do Congresso. É uma coisa que precisa rever, não sei quando, mas fica engessado. É um orçamento engessado. Mas eu gosto muito que seja resolvido esse tipo de pauta. É o orçamento, quem se resolve, a última palavra quem dá é o Congresso, não é o Judiciário. O Judiciário está entrando, tudo bem. Entrou, arquiva. Não, o Supremo agora é o seguinte, qualquer um que entra, ele está pautando. E eu acredito que vai beneficiar, coisa que foi lá atrás, tanto o Herbert quanto o Buiú falavam, olha, é a maior corrupção oficializada, é orçamento secreto, isso é corrupção. Inclusive o político dele de estimação, que eles têm uma foto na carteira que idolatraram, que adoraram aí, todo mundo viu o tempo todo aqui, jorrando militância, e o tempo todo dizendo que o orçamento hoje, todos eles se calam, diz que o orçamento secreto é coisa que quem tem que resolver é o Supremo. Mudar o discurso, mas quem tem que resolver é o Congresso. Eu vejo o seguinte, a emenda do relator, ela tem que ser transparente, tem que dizer o destino, e vejo que tem que ser distribuída por parlamentares, não só da base, tem que ser até do baixo clero. Esse negócio de pegar o orçamento, tem parlamentares aí que você sabe, e é bom que vem para o Estado. Eu quero que todos os parlamentares de Rondônia tragam aí o orçamento para o Estado para ter recurso, mas que também vai para outros estados, né? Como tem também pessoas, parlamentares aqui de Rondônia, botando emenda aí para outros estados. Aí eu já não concordo. Mas vem para cá, é bem-vindo. Orçamento secreto amanhã pode ter uma definição e ajudar Lula o discurso que ele sempre defendeu. Mas, ultimamente, depois que ele ganhou, ele calou. Ele não teve a coragem de enfrentar e falar que orçamento secreto é a maior corrupção
aquilo que o Buiú sempre defendeu, e eu quero ver tudo que eles vão dormir torcendo que o Supremo resolva essa batata quente. Seria sonho do Zezinho, Buiú, que todos fossem iguais, recebessem valores iguais? Acho que não. Eu acho que nós temos que transformar, se há essa flexibilização dentro do orçamento, eu acho que nós temos que transformar isso em coisa legal. Que mal tem dinheiro vir para os estados? Que é Nenhum. Então, Você dizia que era corrupção, agora você está mudando. é só pegar Você falava que era corrupção. o programa de 3 ou 4 dias atrás e ver o que eu falei. Você acabou de copiar minha fala, você pensa que o pessoal esquece. Você falou tudo. Tem déficit de memória, Buiú. Não. Você tem déficit de memória. Déficit de memória, não. Não, eu vou dar um remédio. Você lembra daquele remédio que tinha um peixe lá? Vou lhe dar. E você tem aquela emoção de Scott. Tomou muito, mas não resolveu. Então, não tenho déficit de memória. Se eu lembro, você falou. Então, o detalhe é o seguinte. Eu falei isso há 4 ou 5 dias atrás. E o Zezinho, que não é bobo, não é nada, né? E aí, na natureza, tudo você não copia, mas tudo você pode se transformar. Ele tem transformado as minhas falas no discurso dele. Então, eu acho que, realmente, se nós dessemos mais transparência e tudo que o Supremo quer... O Supremo não quer legislar, até porque ele não pode. Mas, na vacância de leis, e quando instado, o judiciário ele tem que opinar. E quem pediu essa intervenção na questão daquilo que eles chamam de orçamento secreto, que, na verdade, não existe esse tal orçamento secreto. O orçamento secreto é pejorativo, existe uma tal emenda de relator. Olha, Buiú defendendo o orçamento secreto, existe, rapaz. eu não estou defendendo. Você está? Eu não estou defendendo. Olha, eu estou falando que não muito existe discurso. essa figura institucional, constitucional, chamada orçamento secreto. Existe uma figura que está sendo questionada no Supremo para saber orçamento secreto, para saber se ela não dá publicidade ao orçamento secreto. Por isso que eu estou falando, para saber se que está questionando é a constitucionalidade e a legalidade daquilo que se chama emenda do relator, cujo foi apelidada de orçamento secreto. Detalhe, saindo dessa parte, porque o Zezinho já bem explicou, e eu concordo com ele em parte, sobre aquilo que ele falou, mas hoje a questão da PEC, né, que está se votando lá em cima, ela foi votada. E foi votada com na comissão alteração. ainda. Foi votada na comissão, mas foi unânime. E foi votado com as alterações que homens inteligentes, pessoas que estão lá preocupadas e tudo mais, até consigo próprio, notaram que o governo Bolsonaro não tinha dinheiro para pagar o INSS, não tinha dinheiro para pagar os aposentados. Não tinha dinheiro para pagar salário de faculdade. Não tinha dinheiro para nada. E eles precisavam fazer uma coisa imediata. Até para quê? Para que o próprio governo Bolsonaro aproveitasse desse crédito suplementar. Eles fizeram uma diferença. Eles não tiraram nada do teto de gasto. Nada. Eles não excluíram nada do teto de gasto e botou um excedente ainda acima dos 145 milhões, dos 140 milhões, 145 bilhões, dos 145 bilhões, para que Bolsonaro tivesse a flexibilidade para tampar os buracos que ele ia deixar. E isso ensejaria improbidade administrativa, não, que você não pode deixar recurso para o outro governo pagar, porque não tem como o outro pagar, e você responderia por aquilo. Então, eles estão salvando a pele de Bolsonaro com isso. Por quê? O que eles fizeram? Eles ampliaram, eles elevaram o teto de gasto. Com isso, não tem porque o camarada chegar e falar que deu um rombo. Ele pode chegar no orçamento, suplementar aquilo e pagar. Então, acabou aquela história de que vai tirar tanto e deixar o cara gastar à vontade. Não. Eles aumentaram o teto de gasto até o valor de 145 bilhões para que os governos possam trabalhar em cima do Bolsa Família depois e que Bolsonaro possa se socorrer também da lacuna e do buraco, porque isso quebrou o Brasil. Ok. O Brasil está quebrado, Buiú. Doutor Ricardo, o senhor acha que com isso salvaram o Jair Bolsonaro? Não, o Buiú é engraçado, né? Engraçado não, porque você não sabe sobre o tema, não vai falar bobagem, não. Quebrou o país. O Bolsonaro quebrou o país. Quebrou o quê? Tem esquema de corrupção?
Opa, o ouro do MEC. flagrada alguma operação no sentido de que houve um maior esquema de corrupção? Opa, Madeira da do forma como Salles. aconteceu no PT? Não, né? Furou o teto para quê? Para salvar vidas? Para comprar vacina? Esse é o crime que ele cometeu? Salvar vidas? Acho que é o Arnaldo que não sabe. Complicado. Mas não estava. Aquilo era extraordinário. O dinheiro Então, da pandemia não tem nada a ver com orçamento, Ricardo. Ué, não foi furado o teto, não? Não, senhor. Não Tem foi nada. furado o Não, teto? Ricardo, Essa tem nada a tem ver. certeza? Não joga vacina isso, e nem Arnaldo? joga o dinheiro da saúde, o dinheiro dado para prefeito, porque você mostra o desconhecimento pro eleitor. Não, não para com isso, não. Várias vezes aqui que o Bolsonaro furou o teto, não sei para Eu nunca questionei. Tem um rombo de 785 bilhões De que quê? está na campanha eleitoral. Não, Arnaldo, para Não com tem isso. nada a ver com vacina, não tem nada a ver com Arnaldo, coisa. sem paixão, Sem paixão, vamos não. falar Eu tô sério. falando em cima da Vamos técnica. Edivaldo, se você sério. deixar, o Buiú vai ficar a noite toda aí, Vamos ó. falar Só ele. O sério. programa dele tem um Edivaldo, evento o aí. STF, eu tenho feito críticas bem pontuais. Né? Essa ditadura da toga, esse ativismo do judiciário, que tem interferido diretamente. O Arnaldo fala que ele não legisla, mas o que ele tem feito? Essa interferência direta no poder legislativo, no poder executivo. Os deputados e senadores são incompetentes. Eles pegam para eles a responsabilidade e faz, porque não tem. Não tem. Isso eu concordo contigo. Porque eles são incompetentes, eles não têm coragem. O presidente da Câmara, o presidente do Senado. Ah, não tem- sim. Presidente do Senado, que é constitucionalmente legítimo para tomar providência em relação aos ministros do STF, não faz nada, fica de mãos atadas. Aí já é porque tem rabo preso, é diferente. E que seja, mas é a hora de agir, é a hora de colocar, é a hora de colocar limites, né? Porque hoje a gente vê o judiciário, e isso quando eu falo de judiciário, eu não falo de juiz de primeira instância, de segundo grau, eu falo da alta cúpula do judiciário, que é o STF. Então, quando a gente vê esse ativismo, quando a gente vê uma Constituição Federal, que o que mais me deixa intrigado é que o Alexandre de Moraes, o Barroso, eles sempre usam o nome de quê? Da democracia. Porque em nome da democracia eles podem praticar todos os atos antidemocráticos. Em nome da democracia, eles podem praticar ditadura. Em nome da democracia, ele pode calar a boca das pessoas. Em nome da democracia, ele pode tornar a conta, as contas sociais, de redes sociais, ele pode simplesmente cancelar, excluir. Então a gente está vivendo uma ditadura no país, a gente está vivendo um estado de exceção que eles aplaudem. Eles aplaudem porque isso não está atingindo eles nesse momento. Mas a gente vai ver o reflexo dessas decisões espúrias que o STF tem adotado. Ok, vamos ouvir o Herbert Lins. Herbert, o presidente do Senado e da Câmara realmente não tem feito o que devia estar fazendo? Edivaldo Soares, né, e o nosso amigo Zezinho, né, que ele é muito incomodado com o que eu porto na minha carteira. É engraçado isso. Né? E o próprio Ricardo aqui fala nas insanidades dele. E o nosso amigo, o Buiú, né, complementando aqui a fala dele, eu quero dizer que você que está em casa nos assistindo, a PEC, né, encaminhada pelo presidente eleito e ainda não diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva, com a sua equipe de transição, enviou para o Congresso Nacional uma PEC, né, entregou para o Congresso Nacional, enviou, de 175 bilhões para assegurar o Auxílio Brasil, que volta a se chamar Bolsa Família a partir de janeiro, além, né, de recursos para outras áreas sociais, que foram compromissos de campanha. Desses 175 bilhões, Zezinho, Hoje a comissão ficaram, só aprovou 145 bilhões. Ok. 145 bilhões. Desses 145 bilhões, 75 bilhões vai ser para o Bolsa Família e os demais serão para os programas sociais, como moradia, farmácia popular. Do fura-teto. Sim, mas, meu irmão, Fura-teto, ô Zezinho, sabe o que eu quero chamar a sua atenção? E de quem está na bancada e de quem está em casa nos assistindo? Veja a habilidade que tem o presidente eleito Lula com o Congresso Nacional.
Ele nem assumiu Leiloando ainda. tudo. Ele nem Leiloando assumiu. tudo, Meu você irmão, acha, entregando nós tudo. vivemos numa república, você numa é passador de república, pano, Herbert. é uma república e o nosso sistema é a democracia. E ele buscou e Lula é busca cleptocracia, governo de ladrões. Não fale isso. Para com isso, Ricardo. Porque o Bolsonaro se elegeu É a com minha esse liberdade discurso. de me expressar. Pare com isso. É a cleptocracia o que governa Bolsonaro o e o Lula. general Heleno. A cleptocracia, Ricardo, o governo pare. que é o general governado, um sistema Heleno, que é governado os por ladrões. o Carluxo, Que isso? o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro e os bolsonaristas com esse discurso falando tudo isso que você está falando e se juntaram com o Centrão. Ninguém consegue governar. Valdemar Costa E Neto. o pior de tudo do Congresso foi o Valdemar da Costa Neto. Pare de show, Ricardo. O show da Xuxa já acabou. Hilari, Entendeu? hilari. Você não tem mais nem perfil de Paquito. Então é isso, gente. O que Ok. eu tinha para falar. Zezinho, Ó, ele tinha para falar, você é passador de pano, Herbert. Você falou, mas você se escondeu O que no é orçamento. passador de pano? Eu enaltecendo. Orçamento secreto, Eu você não falou enaltecendo. nada. Do Do orçamento que o Meu Supremo irmão, está na matéria. Isso aí não tem nada a ver com orçamento. Quem vai julgar é o secreto. Supremo. Amanhã, né? olha a A matéria. PEC da transição, Oh, meu Deus. a PEC do fura-teto não tem nada a ver com Achei orçamento engraçado secreto. que quando não tem nada a ver Não, com professor emenda de relator. Data Por vênia. favor. Meu Deus do Peraí, céu. data vênia, meu senhor. Olha aí, ó, o Peraí. orçamento secreto tá aí, ó. Data Afeta vênia. as negociações sobre a PEC. Data O vênia. orçamento secreto. Negativo. Negativo. Não misture as coisas, Zezinho. A PEC da transição serviu, inclusive, para que seja alocada, porque Bolsonaro pague os que estão saindo aí as emendas. seguimos já dentro desse Tá, tema. Deixa eu mandar aqui um abraço ao doutor Wilson Dias, está nos assistindo. Ele diz aqui, amigo Zezinho, sou humanista, não compactuo com a violência, sou a favor da vida. Após ser preso, como foi, era só entregar a polícia para seu indiciamento Foi e o que eu responder na falei. forma da lei. Inadmissível. Relacionado ao vídeo lá. Eu sei. O doutor Wilson é um grande advogado, hein? Zezinho. Deixa eu terminar. O que eu estou falando é o seguinte: foi contingenciado 8 bilhões do orçamento secreto e amanhã o Supremo. Secreto não, emenda do Orçamento, relator. que emenda do relator. Para de ser passador de pano, Buiu. Você é passador de pano. E aí o Herbert falou da PEC da transição, que realmente a fura-teto hoje passou pelo... Não existe fura-teto. Por Eles favor, ampliaram gente. como emenda constitucional o valor do teto. Deixa eu concluir. Se não deixar a gente concluir, fica difícil. Entendeu? O Supremo amanhã vai fazer o meio termo, vai jogar a batata para Lula. Agora eu quero ver ele que sempre... Por favor, Buiu, aí fica difícil. Vou pegar... Você tem bola de cristal, Zezinho? Não sabia, não. Não, mas nenhum momento... Você virou mãe de nada? Nenhum momento você falou sobre orçamento secreto, porque você falou tem, que era uma corrupção. coisa é uma coisa, outra Você é coisa passador é de outra coisa. pano. Você... Não tem nada a você- ver. ó, Lata de milho verde com a espiga de milho que é vendida Não tem nada na a ver. feira. Olha, Pare com isso. Olha, Ora, Zezinho. Herbert, Zezinho, é risível compromisso essa com o tua debate fala. público. Daqui você... a pouquinho a gente segue dentro desse tema Muito ainda. bem, Edivaldo. Por favor.